sábado abençoado. Eu iria pedir que pudéssemos pôr aqui, vocês não precisam de sair, é só um único slide. Um slide da revista Time de novembro do ano passado. A revista Time escolheu para personalidade do ano em 2018 uma série de jornalistas que foram presos, torturados ou mortos simplesmente porque se opuseram a alguns regimes e deram notícias que esses regimes não queriam que se soubessem. Entre os homenageados pela revista Time estão, por exemplo, o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que, como vocês sabem, foi assassinado a 2 de outubro na Embaixada da Arábia Saudita em Istambul. Estão também a jornalista filipina Maria Ressa, que enfrenta atualmente acusações de fraude fiscal e que não são senão uma forma de um assédio político contra aquilo que ela tem reportado do seu governo. Os 2 repórteres birmaneses da agência Reuters, Wallon e Kiao So-o, que cumprem pena de prisão pelo simples delito de investigarem o massacre dos Rohingya na antiga Birmânia. E a redação do Capital Gazette, que é um jornal local da cidade de Anápolis, em Maryland, que viu 5 dos seus profissionais serem mortos num ataque em junho do ano passado. Portanto, a revista Time homenageou pela segunda vez, como personalidade do ano, um coletivo. A primeira vez tinha sido o ano anterior, em 2017, quando eles homenagearam aquelas mulheres que tiveram a coragem de testemunhar do assédio sexual de que foram alvo. Desta vez, eles resolveram eleger como personalidade do ano esta série de jornalistas. E a revista Time deu um título a cada uma destas revistas. A cada uma destas revistas foram 4. Ela deu um título: Os Guardiões e a Guerra contra a Verdade. Os Guardiões e a Guerra contra a Verdade. Desde 1927 que a revista Time elege uma personalidade do ano. E o ano passado, portanto, elegeu este coletivo de jornalistas. Trouxe-vos esta notícia para nos levar diretamente à reflexão desta manhã, que começa com 2 questões. Quando nós vemos a cara do nosso irmão, o que é que nós vemos? E quando nós vemos a cara do nosso inimigo, o que é que nós vemos? E vou aproveitar para começar a responder a esta questão, pedindo-vos que abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 33, livro de Gênesis, capítulo 33, o versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 10. E diz-nos o seguinte, este relato de Gênesis 33, 10. Então disse Jacó: Não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradastes de mim. Quando nós lemos esta passagem, e se pensarmos bem nela, esta passagem tem algo de chocante, tem algo de estranho, tem algo mesmo de blasfematório. Da última vez que estive convosco, falei-vos sobre as passagens da Bíblia que falam da face de Deus. Hoje trouxe-vos uma outra. E esta realmente é uma passagem provocante, porque na Bíblia nós temos e vimos que temos várias passagens que falam da face de Deus, mas que nunca concretizam essa face. A face de Deus não tem rosto. E aqui Jacó diz diante do irmão Esaú: vi a tua face como a face de Deus. O contexto desta passagem situa-se na fuga de Jacó do seu sogro Labão, não é? E o seu regresso a Canaã.
quando Jacó está para entrar em Canaã, ele tem a notícia de que Esaú, juntamente com 400 homens armados, vem ao seu encontro. Como vocês sabem, nesta altura nós não temos o Twitter. Também não temos o Facebook. É de esperar que hoje nas redes sociais facilmente se tenha 400 ou 500 amigos, se tenha estado 20 anos sem regressar à pátria e quando se regresse, se tweete ou se ponha no Facebook, vou voltar dia tantos, às tantas horas, e nessa altura não é de admirar se temos 500 ou 600 seguidores à nossa espera. Desde que vocês sejam personalidades do ano, ou desde que vocês sejam pessoas muito conhecidas, isto facilmente acontece. Mas nós estamos naquele tempo em que Jacó e Esaú não eram propriamente os melhores amigos. Na verdade, nunca tinham resolvido as questões entre eles. E estes 400 homens armados despoletam em Jacó um sentimento que ficou caracterizado na teologia adventista mais tarde, mas na teologia judaica mais cedo, como a angústia de Jacó. Uma angústia que é exterior, ou seja, a angústia do receio do que poderá acontecer aos seus familiares que não têm culpa do que se passou 20 anos antes. É uma angústia exterior, mas é também uma angústia interior. A angústia de não se ter a certeza se está ou não perdoado por Deus. E nós lemos no capítulo 32 de Gênesis que esta angústia de Jacó atinge o seu paroxismo quando Jacó se retira para um local escuro, o Vale de Jaboque, ao pé do rio Jaboque, quando ele se retira para ali e um estranho, na ocorrência a Bíblia utiliza a expressão um homem, e muitas vezes quando a Bíblia utiliza esta expressão um homem, ela quer significar pura e simplesmente a presença de Deus naquele local. E Jacó luta com esse homem como nunca lutou na vida e luta a noite inteira até de madrugada. E quando nós chegamos ao capítulo 33, o narrador que está a escrever esta história quase que nos faz ler a história através de uma espécie de câmara que está na cabeça de Jacó. E agora vocês podem imaginar o Esaú que se aproxima e 400 homens. E cada vez que eles se vão aproximando, o volume de pessoas torna-se cada vez maior. E o Jacó, que tinha desistido do seu plano, inicialmente ele tinha posto uns filhos de um lado, outros filhos do outro, para que se Esaú atacasse um dos lados, o outro ter tido tempo de escapar. Agora não, ele reuniu a família. E nós assistimos neste capítulo 33 a uma mimética, isto é, a uma expressão corporal que não é usual na Bíblia. Jacó vê aproximar-se o irmão e quando ele está já a uma distância aceitável, Jacó dá uns passos, ajoelha-se em terra. Levanta-se, dá outros passos, ajoelha-se em terra. Levanta-se, dá outros passos, ajoelha-se em terra. Faz isto 7 vezes. 7 vezes porquê? Se vocês forem ao capítulo 27 e ao versículo 29 deste mesmo livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 29, na bênção de Isaac a Jacó, na bênção de Isaac a Jacó, estava dito o seguinte: sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Não era o que se estava a passar agora, pois não. Não eram os filhos de Rebeca que se estavam a curvar diante de Jacó. Era Jacó que se estava a curvar diante do seu irmão Esaú. E estas 7 genuflexões fazem eco às 7 bênçãos que Isaac deu a Jacó. Isaac deu a Jacó 7 bênçãos. Ele prostra-se em terra diante do irmão 7 vezes. Como se Jacó estivesse a dizer ao irmão: eu gostava de reparar a história.
Eu gostava de arranjar a história. Eu gostava de reparar o passado. Era a maneira de ele dizer a Esaú: devolvo-te a bênção que te roubei 20 anos atrás. E finalmente, depois deste ritual, nós estamos, portanto, em Gênesis 33. Nós lemos no versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. 5 atitudes, 5 verbos que demonstram 5 atitudes inexplicáveis de Esaú. Esaú vê o irmão, corre, abraça-o, lança-se ao pescoço, beija-o e choram. 5 atitudes. É engraçado, sabem, quando nós na Bíblia vemos os homens viris não têm medo de chorar. E normalmente na Bíblia, quando os homens viris choram, choram sempre em conjunto. E é no final desta cena, depois de Esaú conhecer a família de Jacó, que Jacó tem esta expressão com que nós iniciamos. Vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Como é que Jacó pôde ter visto o rosto de Deus na face de Esaú? O que é que esta frase significa? Tanto mais que até àquele momento, antes de Esaú correr para ele, antes de Esaú o abraçar, antes de Esaú se lançar ao pescoço dele, beijá-lo e chorar, eles eram inimigos. Como é que se pode ver o rosto de Deus na face do inimigo? Esta expressão tem 2 componentes. Toda esta frase, viu o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, tem 2 componentes que nós podemos dividir em 2. Podemos dividir na primeira afirmação. Vi o teu rosto. Parece-nos que não é nada de anormal. É verdade que ele viu o rosto de Esaú. Mas sabem quantos anos é que se tinham passado? 20 anos. Ao dizer, vi o teu rosto, Jacó está a dizer, reconheci os teus traços. Reconheci, ao ver-te a ti, reconheci-me a mim também. Não se esqueçam que eles são irmãos gêmeos. Reconheci que a minha tendência foi sempre a pegar-me ao teu calcanhar. Já desde o ventre que eu te queria passar a perna, como se costuma dizer. Já desde o ventre que eu conhecia, que eu queria. E ver o teu rosto significa compreender que temos um tronco comum, temos um laço comum, temos uma história comum, temos um presente comum, um passado comum e temos que ter um futuro comum. Vi o teu rosto. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que nos vê mais às vezes como seres anónimos. Na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que os prisioneiros dos campos de concentração era-lhes tatuado no braço um número. Eles passavam a ser um número. Nós hoje, para muitas circunstâncias, somos um número. Somos um número de cartão de cidadão, somos um número de utente de saúde, somos um número de segurança social, somos um número na escola, somos um número, às vezes, na empresa. O único lugar onde nós nunca poderemos ser um número é na igreja. Nunca se vejam na igreja, nem nunca vejam os membros de igreja como um número. Os números são bons para as estatísticas, mas os números desumanizam. Os números mecanizam a sociedade. Os números perdem a humanidade no meio da álgebra. E na igreja nós nunca podemos ser um número. Nós podemos ter uma igreja de 150 membros, mas nós nunca poderemos dizer a um membro, tu és o membro 150.
por isso Esaú tem esta expressão: vi o teu rosto. Esaú, para Jacó, não é também um objeto espiritual. Ou seja, alguém que amamos porque Deus nos diz para amar. Às vezes nós, como pastores e como membros de igreja, encontramos estas expressões assim: eu amo o irmão fulano tal, ou eu amo a irmã fulana tal, porque Deus me diz para amar, porque senão não havia hipótese nenhuma. Mas que amor é este que tem que ser comandado? Que amor é este que se esquece de reconhecer nos traços fisionómicos do outro a sua própria característica e, sobretudo, a característica da frase de Deus? Quando Jacó diz a Esaú: vi o teu rosto, ele também nos está a dizer a nós, cidadãos do século XXI, tu não és um rosto virtual, tu não és um nickname, tu não és alguém que se esconde por trás de um ecrã, que diz que é homem, mas pode muito bem ser mulher, que diz que é meu amigo, mas pode muito bem querer roubar uma identidade. Não. O essencial desta frase é que Jacó reconheceu Esaú. E porque ele reconheceu Esaú sem preconceitos, sem classificações, sem clichés, ele vê Esaú na sua diferença. Ele vê Esaú na sua singularidade. Ele vê Esaú na sua característica única. E, sobretudo, ele vê que Esaú está satisfeito com o plano que ele encontrou em Deus para si próprio. 20 anos depois. Esta é uma extraordinária lição que nós aprendemos aqui, que é repetida várias vezes nas Escrituras. Se nós formos, por exemplo, à primeira epístola de João, ao capítulo 4 e ao versículo 20, podemos deixar um dedinho ali em Gênesis 33. E vamos a 1 de João, capítulo 4, versículo 20, onde o apóstolo João nos diz pura e simplesmente o seguinte: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? João faz eco à frase de Jacó. Não se consegue ver a Deus invisível se não conseguimos ver bem o nosso irmão visível. Não conseguimos ter uma religião e viver a religião do céu se não conseguimos ver a religião na terra. E Jesus Cristo afirmou exatamente o mesmo numa célebre parábola que encontramos em Mateus no capítulo 25 e no verso 40. Mateus 25, 40. Jesus vai dizer: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Só somos capazes de ver a Deus quando somos capazes de ver o outro. E este é o problema de muitos homens religiosos. É que pensam que conseguem ver a Deus sem ver o outro. Pensam que conseguem servir a Deus sem se rever na cara do outro. Foi o problema de Jacó. Jacó, ele amava tanto a Deus. Ele amava tanto a primogenitura. Ele amava tanto esta bênção espiritual de ser o líder espiritual da sua família, que para a conquistar não se importou, não se questionou se era ético ou não ético mentir ao pai e trair o irmão. E hoje nós encontramos em todo o mundo, em sinagogas, em mesquitas, em templos e às vezes em igrejas, líderes religiosos que encorajam os seus crentes para servirem a Deus, a matarem o seu próximo. Incapazes de ver a face de Deus na face do outro. E muitas vezes isto é verdade. Nós estamos tão absorvidos com Deus que nos esquecemos de ver a face do nosso irmão. E Jacó diz: viu o teu rosto, reconheci-me nele. A segunda parte da frase diz: como se tivesse visto o rosto de Deus.
Será que Jacó já tinha visto o rosto de Deus? Agora é que nós temos um problema. Porque ele luta com um homem. Esse homem é Deus. No final dessa madrugada, esse homem toca na coxa de Jacó. E Jacó fala com esse homem. Eu não te vou deixar ir se tu não me abençoares. Por outro lado, nós temos quase a certeza, porque há uma passagem bíblica que diz: nunca ninguém viu a Deus. Pois é. Mas parece que Jacó tinha tido essa experiência. Senão ele não tinha dito ao irmão: vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Até porque o lugar onde isto tudo aconteceu, que era Jaboque, toma um outro nome. Vocês conseguem me recordar esse nome? Peniel. Peniel, que significa nem mais nem menos. El é Deus. Panim é face. Face de Deus. Peniel. Face de Deus. E foi após essa experiência que ele realmente olha para o irmão e ele diz: vi o teu rosto. Como? O rosto de Deus. Se é verdade que para nós termos uma experiência religiosa capaz, não nos podemos refugiar na nossa religiosidade para evitarmos de nos revermos na cara do irmão, também não deixa de ser verdade, e este é o outro reverso da medalha, que nós não conseguiremos nunca ver a cara do irmão se não tivermos uma experiência profunda e genuína com Deus. Não conseguimos ver a semelhança de Deus se Deus não nos tiver interpelado profundamente antes. Essa foi a experiência, por exemplo, de Daniel. É preciso que Deus me faça graça de eu o compreender para que Ele me ajude a compreender o outro. Se vocês forem a Daniel, ao capítulo 1 e ao versículo 9, vocês veem a junção daquilo que eu vos estou a dizer. Em Daniel, no capítulo 1 e no versículo 9, é dito: eu não sei como é que as vossas traduções dizem. A minha diz assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Há alguém que diga, há alguma tradução que diga diante da face do chefe dos eunucos? Não? Mas no original é assim que está. Deus deu graça a Daniel. Através da graça de Deus, Deus deu misericórdia ao chefe dos eunucos para que o pedido de Daniel fosse aceito. Ora, esta afirmação de Jacó é de tal maneira surpreendente que é preciso que nós percebamos quem é mesmo Esaú. E o que é que esta frase quis dizer? Vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Porque Esaú é Edom. E Edom é o antepassado de Amaleque. Vocês estão a ver quem era Amaleque? Aquele que quis destruir Israel. E Esaú é também o antepassado de um senhor que se chama Amã, que aparece na história de Esther. Lembram-se de Amã? Qual era o principal objetivo da vida do Amã? Exterminar os judeus. Esaú é isto. E isto de tal maneira ficou vincado na teologia judaica, que a teologia judaica afirma ainda hoje que o responsável do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, sabem quem foi? Esaú. Amaleque. Esaú é o arquetipo do mal. E é por isto que esta frase soa blasfematória quando nós a lemos. Vi o teu rosto como se tivesse visto a face de Deus. Como é que se pode ver a face de Deus naquele que representa por si mesmo o mal? O segredo da frase está na última frase. O segredo de compreender bem esta frase de Esaú, de Jacó e onde é que ele quer chegar está no final, capítulo 33 de Gênesis e versículo 10. Diz-nos assim:
vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e te agradaste de mim. A palavra hebraica que aí está é a palavra ratzá. Ratzá é um termo técnico que nós encontramos no livro de Levítico várias vezes para definir que Deus se agradou de um holocausto, que Deus se agradou de um sacrifício. Ou seja, quando o israelita pecava, ele levava um sacrifício. Mas como é que ele sabia que Deus tinha aceito o sacrifício? A grande pergunta do israelita era: eu trago-te aqui este sacrifício, mas será que tu me perdoas? Será que tu me acolhes? Será que tu me aceitas? E várias vezes no livro de Levítico, esta palavra ratzá vai aparecer a miúde. Muitas vezes no livro de Levítico ela vai aparecer símbolo de que Deus acolheu, de que Deus perdoou. E o que Jacó fez na experiência do Jaboque foi isso. Ele, que afinal foi toda a vida um enganador. Ele que até ali, quando ele estava a orar diante de Deus, já tinha feito o seu mini plano. E com o seu engano ele sabia que, pelo menos na melhor das hipóteses, uma parte da sua família ia morrer. Ele só não sabia qual era qual. Ele ali estava como enganador. E lutou com aquele homem que ele depois percebe ser Deus. E vê que está ali a chance da sua vida. E ele sente-se naquele dia acolhido por Deus. Saiu a cochear para o resto da sua existência. Mas a partir daquele momento ele era um homem vertical, aceite, acolhido por Deus. Agora, ele está diante do irmão. E para sua grande surpresa, o irmão faz-lhe o mesmo acolhimento que Deus lhe tinha feito. E sabem o que é que Deus deu a Jacó naquela noite em Peniel? Deus deu a Jacó a capacidade dele perceber que Deus pode transformar até mesmo o princípio do mal existente em cada um de nós. E agora Jacó está diante de Esaú. Nas gerações seguintes, Edom, Amaleque, Ramã vão tentar exterminar a semente de Jacó. Mas isso não é o importante. O importante é que Jacó sabe que Deus dá-nos a capacidade de ver para lá do inevitável. Nós podemos até ver pela nossa própria experiência de vida que o nosso irmão a quem nós estamos a apertar a mão à saída da igreja, se pudesse e tivesse uma pistola, dava-nos um tiro. Ou até nós sabemos pela nossa experiência que este nosso irmão, a quem nós estamos a lavar os pés na Santa Ceia, se calhar logo à tarde, quando não tiver mais nada para conversar com a família, vai falar de mim e normalmente não vai falar bem. Nós sabemos isso. A questão é, fazemos nós a mesma experiência espiritual capaz de ultrapassar o princípio do mal? Capaz de ir além daquilo que nós sabemos. Capaz de aceitar o outro e de nos reconhecermos no outro, porque sem esse reconhecimento não há uma história comum e não há uma vivência de Deus comum e não há, afinal de contas, uma experiência de salvação. Será que nós somos capazes disso? Será que nós somos capazes de, ao ver o outro, dizer-lhe na face: vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus? Vi o teu rosto e sou capaz de fazer para contigo a mesma experiência que Deus faz para comigo. Aceitar-me, acolher-me, apesar do princípio do mal que eu tenho dentro de mim e que me leva muitas vezes a negá-lo, a traí-lo, a dizer mal dele, mesmo quando parece que estou a dizer bem. Esta é a lição de Jacó. Esta é a lição daquele encontro. E este é o Evangelho que, mesmo no Antigo Testamento, nós precisamos de viver nas nossas igrejas. Porque nós podemos ver o outro a partir dos nossos princípios psicológicos, a partir da nossa sabedoria de vida, a partir da nossa experiência comum. E podemos nunca conseguir ultrapassar
as barreiras que nos separam. Podemos. Podemos viver assim, como quisermos. Mas Deus coloca esta história na Bíblia para nos dizer uma coisa muito simples. Podemos viver assim. Ou podemos fazer uma experiência fecunda com Deus, que nos ajude a ver no nosso irmão e a fazer para o nosso irmão o mesmo tipo de experiência de acolhimento que Deus faz connosco. Podemos também. Podemos também experimentar assim. E o que a experiência de Jacó e de Esaú nos diz é que até mesmo as coisas mais graves da existência, como roubar uma bênção espiritual e estar 20 anos separados sem se falar, podem terminar no maior dos acolhimentos, porque Deus é capaz de fazer uma ação nos dois corações e levar as pessoas ao mesmo encontro. Levar as pessoas a reconhecerem-se como irmãos. Ver a face de Deus implica sempre, na Bíblia, ver, acolher e aceitar a face do outro. Que Deus nos ajude.